Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InventCast, uma plataforma de comunicação para levar até você as principais experiências dos principais especialistas do mercado. Eu sou a Mayara Tieco e hoje estamos ao final da nossa edição especial com sócios para a gente entender um pouquinho mais da história por trás da InventCloud. E hoje o bate-papo será nada mais, nada menos com as mentes por trás do sucesso da InventCloud, os visionários, sócios e fundadores da InventCloud. Sheila Ferrari, Daniel Vilas e Aline Correia. Aê! Brinde a nós! Nosso brinde! Opa! Saúde! Não, tem que beber, gente, peraí. Isso. Aê, Todo galera! mundo já ia beber porque ninguém desperdiça, Dani. Entendi. Valeu, Sheila. Queria agradecer esse espaço que vocês disponibilizaram para que a gente consiga passar para todos os inventors, para o mercado, um pouquinho da história da InventCloud, que a gente sabe que foi muito boa, né? E que a gente quer compartilhar um pouquinho com todo mundo. Então, antes da gente entrar na história mesmo da InventCloud, queria entender a história de vocês. Como que vocês conheceram? Como que um ficou na vida do outro? Como que foi essa história lá atrás? Posso falar? Pode começar. Eu que falo demais, né? A gente vai te desmentindo ao longo do tempo. Não, calma, Sheila. Na verdade, você fala que me conheceu numa festa que eu não te conheci. Porque eu não era atrativa pra você. Entendi. Mas assim, beleza, foi nessa festa. Conta primeiro então, Sheila, vai. Não, na realidade a gente se conheceu nessa festa aí, mas a gente não chegou a conversar, a gente se conheceu de verdade no mundo corporativo. Trabalhamos Eu falei pra juntos vocês, tá vendo? em momentos... É que eu queria te desmentir. Trabalhamos juntos em momentos diferentes e num determinado momento, os três na mesma empresa. É verdade. Eu conheci a Jaline, não conheci a Sheila. Elas trabalharam junto numa outra consultoria. A gente já tinha trabalhado juntos, né? Isso, primeiro a gente trabalhou junto, depois o mundo, né? Cada um foi para um lado, aí eu fui para uma consultoria, aí nessa consultoria a Sheila já tinha muitos anos de trabalhar nessa consultoria, ela é Vai especialista denunciar a idade dela, né? Você não sabe. Ui, que bom! Eu tenho 20 no mercado de tecnologia e 25 de idade. Ela era especialista, né, em governo, então eu fui para ser par dela, aprender com ela e tudo mais. E a gente trabalhou um tempo juntas, né? Acho que quase uns três anos por aí. E aí depois nós aceitamos uma outra oportunidade numa terceira empresa que quando a gente chega para trabalhar, quem é que tava lá? Daniel. E aí, do meu lado, o que acontece? Eu tava numa empresa multinacional de tecnologia e sempre fui de vendas, né? Vendedor. E aí, eu tive um convite para participar dessa consultoria que estava chegando no Brasil. E esse convite para mim foi muito bom, porque não estava buscando nada no mercado, mas ao mesmo tempo eu precisava do sangue correndo na veia. De novo. Pobre louco, né? Tava muito bem, porque assim, tava batendo as minhas cotas, eu saí de lá, meu irmão trabalhava nessa mesma empresa, ficou lá também por mais tempo, uma empresa multinacional de hardware, chamada HP, para vocês estão curiosos para saber. Quando eu saí, me chamaram 2 vezes para receber uma premiação. E eu não tava mais lá, tinha aceitado já esse convite para ir para essa consultoria, né, que estava chegando aqui no Brasil. Então, assim, quando eu chego, um gestor que estava lá me recebendo, tal, tava montando, falou: tem uma amiga sua que vai chegar. Eu falei: é mesmo? Aline Correia. Eu falei: você tá de brincadeira? Eu falei: sério? Vai chegar semana que vem e tal. Não contei nada para ela, para ser surpresa. Daí chegou a Aline. Depois de um tempo, chegou Sheila. Quem me levou pra lá foi a Aline. Ai, que legal. E chegou Sheila nessa mesma consultoria. E essa consultoria estava construindo. Então, papos de happy hour, de almoços, né, de jantares, a gente sempre falava. Por que não? Né? Porque a gente não pode montar a nossa estrutura e, ao mesmo tempo, fazer diferente para os clientes que a gente já atende. Os clientes que a gente já se relaciona, a gente poder ter uma voz e tratar o cliente da forma que a gente gostaria de ser tratado. Quando você está numa situação hierárquica de uma empresa, muitas vezes você não tem a voz e o poder para poder falar: cara, pode ser dessa forma, Você ou segue a pode ser... doutrina e a cultura da empresa. Sim.
E era uma coisa que a gente sempre seguiu, mas a gente queria fazer diferente. E levar tecnologia, levar soluções, resolver problemas dos nossos clientes da forma que a gente quisesse. Levar tecnologia para os nossos clientes da forma que a gente gostaria e tratar e resolver aqueles problemas, né? Da forma que a gente sempre quis resolver e muitas vezes não pôde. Então foi essas conversas que a gente teve, né? Sheila e a Aline também, porque a Aline estava nessa mesma consultoria quando a gente se encontrou. A gente passou um ano lá, acho Por que aí. passei um ano. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Depois disso, o mercado fez assim, em 2016. Essa consultoria comprou uma outra tal e todo mundo foi pro olho da rua. Desde a recepcionista até o presidente da empresa, todos foram desligados. Caramba. E nós duas fomos as últimas a serem desligadas. Ou seja, pagar a luz. Mas foi uma história, né, Sheila? Ou não pagaram ainda. Olha, a gente vai fazer o seguinte, vai te desligar do modelo CLT, você vai virar o modelo PJ, mas espera que a gente entre em contato com você. Tá aqui, ó, os contatos. Vai abrir a Nunca empresa mais. que a gente Vocês vai entrar em sabem que contato. foram vocês sabem. Não, a gente combinou com uma amiga nossa, inclusive, pra fazer um podcast sobre isso. Mas aí vem um detalhe, né? Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui agora. Mas Verdade. isso que é legal, né? Porque eu acho que... Obrigada. Obrigado. Tudo tem um porquê, né, gente? Assim, nesse mesmo momento, eu fui fazer um processo seletivo, fazendo um adendo aqui, galera. Um processo seletivo também numa outra empresa multinacional, também de tecnologia. A galera falou, você tá dentro. Me ligaram, tal, vocês sabem o nome, que não preciso falar, mas você tá dentro da empresa. Eu falei, caraca, salário bom, comissão, tipo... Beleza, a gente foi pra praia. Gastei tudo que eu tinha, que eu não tinha. Aguardando a hora. Resto da oferta ali. Essa oferta nunca chegou, enfim, mas... Tudo tem um porquê, mas... E aí a gente sempre, nos papos, né, de almoço, de happy hour, a gente falou, vamos fazer, vamos acontecer. Todo mundo foi desligado. Falei, chegou a hora para as duas. A hora que eu falei, chegou a hora... Isso num determinado momento no Outback. No Que não pode Outback. pular essa parte, porque a gente tem essa caneca até hoje lá na nossa sala. Verdade. De chopp, do Outback. E a gente falou, bora? Bora. Aline, bora? A Aline, ó. Boa sorte. É que as dívidas já estavam batendo na porta. Entendeu? A Aline correu, pirulitou. Mas sempre teve muito presente com a gente, Sim. né? E Ajudou no que pôde. ajudou no que pôde. Que é diferente, né? Porque a gente conhece várias pessoas também do mercado que... Não Essa ajudaram pode ser em uma nada. das respostas das perguntas. Não, assim, e que eu vou... É exatamente nisso que eu vou falar. Mas assim... E aí ficou Sheila e eu e Sheila, pra construir um logo, Um timbrado, timbrado. um cartão Eu de lembro. visita. Eu lembro que a minha primeira proposta, assim, a gente sempre foi vendedor, a gente sempre teve contato com o cliente. A nossa primeira proposta de Microsoft, porque a gente começou com a Microsoft, A gente só revendia produtos Microsoft através de distribuidor, porque era o que a gente conhecia e sabia fazer. Legal. era meu e-mail pessoal, @hotmail.com. Vilas. Todo mundo agora sabe seu e-mail pessoal. Mas não é não, esse daí, tá, gente? Mentira, sim. É sim, é verdade. É esse mesmo. Mas enfim, bom, tá na Dark Web já. Recebi relatório, tá. Mas enfim, e aí a gente começou, né, nessa situação, lembra, Sheila? Na cara e na Na coragem. cara e na coragem. O Daniel ainda tinha um notebook que ele financiou para poder fazer. Eu tinha um Levelho porque não tinha dinheiro para comprar outro. Não, era velho quebrado depois. E o celular que não tinha tela, que estava toda estourada, não tinha dinheiro para pagar, fazer conta de celular, lembra? A gente revezava o celular do Daniel para fazer ligação para cliente. Via Skype. Exatamente. Tinha o número de Que a Skype. gente tinha o número do Skype. Mas enfim, voltando, né? Que isso a gente conta depois. Tá bom. Então esse foi o início da gente poder falar, vamos fazer diferente, vamos estruturar
o que a gente quer para os nossos clientes. E aí, nessa situação, nesse ponto de decisão, começou uma série de uma história, de uma trajetória de muita persistência, de muita coragem, de muita evolução, resiliência, busão. Objetivos traçados. Ah. 106A, vejo ele até hoje, todos os dias da minha vida. Porque a gente teve que se desfazer das coisas que a gente tinha para poder ter o sustento. Absolutamente desfazer de tudo o que a gente tinha. Para investir na Invent Cloud. Em nome da investir. Invent Cloud. Não era nem Invent investir Cloud. na Invent Cloud, era se manter Se manter. para fazer existir a Invent Cloud. E aí foi o seguinte, a gente começou a fazer todo um trabalho de ligação, era prospecção. A gente nunca teve, primeiro, patrocínio, Nunca. sócio investidor ou investidores, nada disso. A gente sempre teve muita coragem, né, Sheila? E muita fé, muita determinação. Então, a gente era ligação uma atrás da outra, era contato com o cliente, era ir no cliente, às vezes com o carro que a gente tinha, e num outro momento a gente já não tinha mais carro, porque a gente teve que vender, porque as contas pessoais chegavam. O padrão de vida era alto de alguma forma. Porque a gente já tinha tido uma experiência do dinheiro, Sim. de pagar a conta, disso tudo, né? De ir para um restaurante e você poder pagar de um café. Né? Que a gente Já a gente chega nesse assunto do café. Aí é momento para choro. Mas em tudo isso aqui eu quero fazer um agradecimento especial nesse nosso começo. A pessoa tá aqui nos nossos bastidores, tá, gente? Mas Charles, que eu chamo de lindo de todo o meu coração. Gratidão, você fez parte disso aí. É verdade. Você fornecia a sua casa para que a gente pudesse fazer esse começo da nossa história acontecer. Fez o logo, Gratidão. Muita fez o coisa. timbrado, fez o site. Não vai chorar, não, lindo. Eu choro por você, fica tranquilo. Mas assim, isso tudo faz parte da nossa história, faz parte do que a gente daquilo que a gente plantou. E isso é muito gratificante, porque a gente sabe o que a gente passou. Então, assim, toda essa experiência daqueles clientes que deram oportunidade pra gente, e obrigado por sempre acreditar na gente. A gente é movido a clientes, a gente sempre foi muito fair com os nossos clientes, né? Eu acho que essa é a pauta da Invent Cloud. E eu já dormi com um cliente no telefone, assim, passando no suporte, porque não tinha... Era eu, Sheila e eu. Vendi para o cliente não tinha a quem recorrer, liguei para o suporte e dormi. Madrugada inteira com o cliente no suporte. Então, existe uma razão, existe um propósito, a gente é muito embasado em cliente, pautado em cliente. Nosso objetivo, né? Um dos primeiros objetivos sempre foi Sempre. o foco do cliente. Do cliente. Mas voltando que eu misturo todas as histórias, né? É padrão. Mas enfim, e aí a gente começou a montar a estrutura da Invent Cloud. Eu ia para casa da Sheila ia para casa para prospectar cliente, para visitar cliente. Muitas vezes a gente não tinha como ir. A gente vai contar essa história daqui a pouco. Foco produto Microsoft, então vocês começaram a montar. Começamos com a Microsoft porque é o que a gente tinha conhecimento, né, e vivência. E o que dava para fazer, né? Porque era tudo numa operação via distribuição, né? A gente não tinha como investir nisso, a gente não tinha como ter um risco do negócio. A gente vendia muito mais licenciamento cloud, né? Licenciamento. Exato. E pensando do momento que vocês brindaram lá no Outback, com a caneca, falando, vamos abrir a Invent Cloud, vamos abrir uma empresa, até, de fato, se concretizar o abrir uma empresa, porque eu acho que foi 30 dias, nem isso. Foi tudo muito rápido. Foi rápido. O Daniel sacou lá um caderninho que ele tinha e ali Eu tenho essa foto até hoje. Tem, ele mandou pra gente Tenho. recentemente. E foi escrito ali o nosso planejamento, como é que ia chamar, o porquê que ia chamar. Uns dias depois a gente estava no cartório ali fazendo abertura de Tinha CNPJ. muitos nomes, né, que a gente tinha falado. vários. Já não lembro de nenhum. Eu lembro e depois eu conto pra vocês, mas pra ninguém plagiar. Mas tinham outros nomes e tal. Então, assim,
é um momento de construção, é um momento de você estar ali no zero, de você ter um sonho só. Você não tem mais nada além de um sonho e ter clientes que acreditem em você, pelo seu histórico. Então, acho que, né, a questão do seu histórico, de você deixar um bom perfume por onde você passa, por você deixar um histórico bom profissional, isso faz parte da carreira, né, de um profissional que quer ser lembrado como tal. Legal. É o legado da ética, da confiança, Legado, né? Tem que ter. E, Isso pauta qualquer tipo de relacionamento. sim. E um negócio legal que você falou no seu podcast, inclusive, se vocês não assistiram ainda, a gente publicou 3 Inventcasts exclusivos de cada um dos sócios. E no seu você comentou, né, que vocês enxergaram nas empresas que vocês passaram o que estava faltando. O tratamento do cliente que era diferente, vocês decidiram juntar tudo isso e fazer diferente na Invent Cloud. Então, isso é muito legal, que a gente vê que isso é perpetuado até hoje como um dos princípios que a gente tem. Sim, isso está dentro da nossa cultura, do nosso valor. Legal. E Daniel e Sheila, lá no início, passaram todos os perrengues possíveis. Um pouquinho mais. Mais mais? pouquinho. Mais um mais. pouco. Na hora que você para, tinha mais um pouco. Como que a Aline chegou na vida de vocês, na vida da Invent Cloud? Não, primeiro ela pirulitou, né? Ela foi embora. A hora que a cama tava macia. Só É faltava colocar o lençol. É nada, nada. Na verdade, pra ela foi um grande desafio. Não, Foi. Naquele momento, naquele primeiro momento, vamos. Depois, a hora que chegou, eu falei assim, agora a parte mais desafiadora tá com você. Se você quiser, isso aqui. Se Não, a quiser, Aline isso. chegou em 20, já tinha 4 anos, mais ou menos, quando ela decidiu essa mudança de carreira que ela teve, esses, de certa forma, problemas, né, que existiam na vida profissional que ela estava trilhando para ela e os propósitos do que a gente tinha colocado como objetivo para nossa vida e que ela fazia parte disso, ela querendo ou não, né? Porque aquilo que eu falei lá no nosso podcast, a gente é muito diferente e muito igual ao mesmo tempo. A gente se complementa. Sim. A gente se mata, a gente briga, a gente vira a cara, mas no final das contas, a gente se complementa e a gente tem que aceitar isso, porque isso faz parte. Fale por você, porque eu não brigo com vocês, não. Mas a gente tem motivo suficiente para brigar com você sempre. Que isso. Ele é tranquilo Não, mesmo. eu sou muito tranquilo. Mas A gente tem motivo para brigar com ele? eu acho que tem. Sempre. Tem. Tchau, gente. E aí veio essa parte, então, como a gente falou lá no comecinho, a gente vendia somente licenciamento. E aí, através dos próprios clientes, começou a existir essa busca por serviço, né? Preciso de ajuda nisso, preciso de ajuda naquilo, você tem alguém? Então, a gente trouxe aí os primeiros profissionais dentro do mundo de serviços Microsoft. E isso, a Invent já estava com mais de 1 ano, né, Dani? Quando começou a existir esse assunto de serviços. E aí, tinha muitos ex-Microsoft, do nosso momento Microsoft, a Aline foi uma delas, que estavam dentro de um outro fabricante que era a Oracle. E essas pessoas confiavam na gente porque já tinham trabalhado com a gente no passado. E sempre falavam, mas por que vocês não começam a vender tal coisa? A gente vai indicar, a gente vai tentar ajudar, a gente precisa da confiança de vocês para tentar indicar alguma coisa. E foi aí que, depois de muito juntar dinheiro, fizemos a nossa primeira parceria com a Oracle, né? E até mesmo para nossa surpresa, a gente conseguiu desenvolver isso de uma forma rápida, né? Em 3 anos a gente já estava lá com a ajuda de muitas pessoas, tá? Até teve ajuda de muitas pessoas indicando, levando a gente lá para dentro, falando, não vem aqui, vamos tentar mostrar quem é a empresa de vocês. Hoje vocês estão começando, mas a gente pode tentar ajudar de alguma forma. Então a gente teve ajudas nesse sentido, tá? E em menos de 3 anos depois, a gente já estava dentro dos parceiros gerenciados desse fabricante que é grande. Eu acho que a gente teve muita ajuda, né? Na Teve, real, assim, a gente não é... Ninguém é feliz sozinho e acho que a gente precisa de ajuda sempre na vida. E a gente pode ajudar também. E o que eu vejo, por exemplo, é que tiveram várias pessoas, principalmente cliente,
Uhum. Exato. Principalmente clientes que nos ajudaram, assim, os clientes confiavam na Muito. gente e confiam ainda, né? O nosso relacionamento com o cliente nunca foi relacionamento cliente Exato. e A gente sempre fala fornecedor. isso, né? Antes de um CNPJ tem o nosso CPF, né? Eu acho que assim, a gente sempre esteve do lado dessas pessoas dizendo o seguinte, cara, a gente vai resolver um problema juntos. E a gente vai construir junto. Então, os nossos clientes sempre acreditaram na gente. Sim. Sempre. Eu acho que esse é o ponto principal, assim. E depois vieram pessoas. Sim. Pessoas de amigos, e nem todos, mas amigos que falaram o seguinte, ó, tô aqui, vamos trabalhar junto, vem cá, vamos fazer um plano de trabalho, vamos fazer uma construção. E isso, para quem tá começando, é muito diferente. Para todo mundo, na verdade, é muito diferente, né? Mas para quem tá começando, é o principal. E da forma que a gente começou, menos sem dinheiros, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, são coisas que a gente vê, que a gente entende, quais são os princípios da Invent Cloud, onde a Invent Cloud está pautada e por que a Invent Cloud existe. Então, assim, os clientes são maravilhosos, sempre foram com a gente. Depois Isso. a Aline chegou. Isso que eu E ia falar, a aí- gente não respondeu a resposta de como a Aline veio, né? A O gente ponto é foi, que eu- assim, casou os momentos, né? O meu momento de vida, a pausa que eu dei na minha carreira, com eles sempre já falaram, desde lá do começo, pô, vem fazer parte, vem colaborar e tudo mais. Então, houve, né? Depois que eu saí, houve sim esse convite e eu aceitei de bate pronto, porque estava muito alinhado os valores, né? Eu conheço eles como amigos e os valores da empresa também. Então, quando eu cheguei, tinha, eu acho que 30 e poucos funcionários. Foi um trabalho árduo, como eu comentei lá no meu podcast, falando sobre essa questão de me adaptar à parte de serviços. Eu fui crescendo junto com a empresa, acho que o lado muito importante, né? Eu não entrei como sócio, então isso foi aos poucos acontecendo mediante os resultados, e isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, foi um momento muito bacana, porque eu fui aprendendo, a gente foi... O desafio era grande, né? Exato. Acho que era você que estava com a área Eu. de Daniel. vendas. De vendas. De vendas era eu, de serviços do Daniel. Aí depois a gente fez, né? Quando Uma eu vim, transição. teve essa transição. Então, assim, poxa, cada cliente que vinha novo, a gente conseguia vender, e aí ia expandindo o time, ia capacitando mais o time, trazendo talentos, né, de outras consultorias, né? O que também é difícil, né? Porque vender para uma pessoa, para trazer uma pessoa, uma empresa que está iniciando e que ainda não tem ali um determinado know-how, também é muito difícil. Mas a confiança e o networking que a gente tem com os clientes, isso foi uma coisa que facilitou muito, porque a isso aí. confiança no trabalho, né? A Invent Cloud já tinha área de projetos, já estava executando algumas coisas, então foi fazendo projeto, depois veio a parte de sustentação, depois veio o body shop, depois veio inúmeros serviços que a gente tem hoje. Então foi na confiança mesmo. E inúmeros clientes também, né? Exato. Então, E isso é muito gratificante, porque assim, o trabalho que a gente executa, que as pessoas executam, né? Porque assim, a gente começou, mas eu falei, acho que no meu podcast, que a gente precisa de outros olhos ali. E a gente não consegue enxergar tudo. É humanamente impossível. Então, se você tem pessoas ali capacitadas, treinadas, que executam aquele trabalho que é o seu propósito. Lembra que eu acabei de falar que o cliente confia, né? A gente sempre confiou e começou por essa confiança. Então, isso é o que a gente quer de continuidade. Que as pessoas olhem, né? E estão olhando para os nossos clientes da forma que a gente olhava. exato. Acho que esse é A gente é a grande razão da sacada. nossa existência, né? E Acho que assim, essa é isso a tem que grande estar muito sacada. claro sempre para todo mundo. Todo mundo tem que ter esse propósito dentro do Invent. Independente dessa pessoa, desse tem, né? profissional, desse cargo, lidar diretamente com o cliente ou não. Sim. O cliente é o propósito da empresa. É isso aí. E está, né, diariamente na vida de todo mundo, desde o pessoal do back-office até o pessoal de fato que faz a entrega para o cliente. Então, isso tem que estar. E é constante no nosso dia a dia. Um beijo pra minha galera do back-office. Beijo pra todos os inventors. Pra todos os inventors, mas a Pra galera todos do os back-office clientes. Você falou uma coisa super legal, assim, porque a galera do back-office, hoje eu cuido do back-office, né? Eu cuido financeiro, RH, gestão corporativa, enfim.
A galera não é tão falada, né? Quem é falada é a galera de entrega, de serviços, de Uhum. vendas. Mas a galera é super importante, então, galera, beijão. E não tenho dúvidas que para vocês chegarem aonde a gente está hoje, os desafios foram inúmeros. Então, queria que vocês contassem de fato bastidores mesmo. Porque quando a gente começa a empreender, muita gente acha que é flores, o pessoal só vê coisa positiva, nossa, vamos empreender. Só romantizando de fato Sei. o fato de empreender, mas ninguém de fato está disposto, às vezes, a passar por tudo que vocês passaram e que tem que passar para construir um negócio do zero, sem investimento, sem apoio, do zero. E ainda mais vocês que tiveram que fazer isso acontecer porque vocês não tinham mais nenhuma outra renda rolando. Quais são os desafios que vocês passaram aí? Agora é hora de contar mesmo, todos os Agora é hora de perrengues. chorar, né? Os desafios, eles existem até hoje, né? Muitas coisas. Então, assim, são desafios diferentes, também são objetivos diferentes e benefícios que a gente tem diferentes todos os dias, né? Então, isso vai mudando ao longo do caminhar da empresa. Mas vamos voltar lá há 7 anos atrás, naquele momento que a gente ficou rindo igual idiota quando viu que o CNPJ existia, né? Isso aconteceu. Quando a gente viu o primeiro cartão de visitas, que o Charles criou pra gente, né? O nosso primeiro cartão de visitas. Quando a gente viu o nosso primeiro logo. Nossa, dei pra todo mundo cartão de visita. Minha mãe, minhas tias. Eu tal. tenho até hoje o nosso primeiro Tenho. cartão de visitas, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, Daniel, para eu não chorar e eu vou complementando, porque desafios não foram poucos. Não, acho que você tem contado 106A. 106A é uma história na vida, mas conta aí. Eu acho que foram vários, porque assim, quando tudo aconteceu, o mercado fez assim. A gente não tinha um capital. Eu tenho um dinheirão para poder aportar na empresa. Eu tenho meses de Tenho existência da meses de empresa. existência da empresa e meses de existência pessoa física. Você não Exato. tem. Meses de manter, né? Não tinha. E é a vida, é a realidade da vida. E ok, então o que a gente tinha era um carro, né, Sheila? Tinha um. Existia um que foi vendido. E a gente começou assim, a gente apostou num negócio, tinha que dar certo. A gente ligava para cliente, ia no cliente, pedia, cliente, você confia em mim, não confia? Então, vem cá, vamos conversar, tal. Dani, você... Onde é seu escritório? Aí lá no shopping, lá em Alphaville, eu vi no não. Piuí do trenzinho de Não, escritório, Natal. não, a gente tá trabalhando em casa ainda por enquanto, tal. Mas, Dani, onde você não tem escritório? Não, depois eu vou ter, um dia eu vou ter, calma. Então, assim, foram várias construções. E aí, teve um momento que a gente trabalhava... Sheila morava no Morumbi, eu morava na Pompeia. E eu ia pra casa da Sheila de Uber, de ônibus. Sheila vinha pra minha casa. E a gente comia um macarrão porque era mais prático. Não era porque não tinha outra coisa, não. Era mais prático, não. Ai, a Coca tá, sei lá, Não, R$5, vamos o tomar um Tang suco, um tá Tang, 50 tal. centavos. Vamos tomar um Tang, é Beleza, bem vamos tomar um gostoso. Tang e tal. Então, assim, essa situação, e obrigado por ter passado isso, assim, de verdade te fortalece. Te fortalece. Nunca te mais tomei traz- Tang. Te traz pra realidade. Você coloca seu pezinho no chão, você coloca sua mão no chão e você fala, cara, realmente essa daqui é a vida. E aí, quando a gente ia um pra casa do outro, a gente foi resgatando esses clientes que a gente conhecia, a gente conseguiu ir pro escritório. Lá na Avenida Angélica. A vida da Angélica foi um dos sonhos concretizados, né? Existia um escritório. E como era Sorte esse sua não ter escritório? conhecido. Como era esse Não, não escritório? fala assim, pelo amor de Deus. Não, assim, a Avenida Angélica é o seguinte, era uma quadra da Angélica, da Avenida Paulista. Paulista, um lugar bem localizado, e era o prédio mais feio que tinha na Angélica. Tinha um cliente que ele tava na Bela Sintra, que eu conseguia ver o prédio, e eu cheguei no cliente e falei, onde você fica? Eu falei, aqui na Angélica. Ele falou, onde? Eu falei, vem cá, dá pra ver daqui. Daí eu falei, tá vendo aquele prédio lindo lá? Ele, nossa! Eu falei, do lado. Acho que o mais feio que tem. É aquele feião ali. E tá tudo bem. E pra gente era uma conquista. E levar a situação mais leve, assim, acho que é mais legal.
E aí... Com muito orgulho, a gente chegava lá às Muito 8 da orgulho. manhã, né, Dani? Ralava pra caramba. Ralava, e Pessoal assim, fazendo drywall na parede, a gente Não, dentro do e a escritório. gente limpava o escritório no final de semana. Sim. Então, assim, no final de semana meu, no final de semana dela, deu pra gente limpar o escritório pra depois chegar as pessoas, né? As pessoas. Depois a gente tinha 2 pessoas, 3, 4, 5. E aí foi mudando a situação. Mas a hora que a Mas gente. foi daí que veio a história, antes de você complementar, do 106A, que ele adora, tá? O 106A. Cara, ela não para de falar. Ai, meu ônibus. O ônibus não é dela, cara. O ônibus não é dela. Nossa, meu ônibus tá passando. Eu falo, cara, o ônibus não é seu, meu. Pelo amor de Deus. Não chama isso daqui pra sua vida, não. O 106A veio de uma história assim, né? Então eu já tinha vendido o meu carro, depois eu tinha vendido o carro que era da minha filha para poder manter as coisas dentro de casa e continuar investindo nesse momento da Invent Cloud. Então esse 106A, ele é um ônibus que passa por São Paulo inteira, tá? São Paulo inteira. Chega lá na Vila Olímpia. Então, quando a gente trabalhava na Paulista, ali na Angélica, né? E eu morava na Zona Norte, eu usava o 106A. Depois, a gente mudou para Vila Olímpia Tinha o 106A passando. e eu usava o mesmo 106A. Não usava porque você não precisava mais, mas assim, passava. Eu usei uma vez só. Usou? Só uma vez. Não, passava o ônibus, ela, meu ônibus. Eu, porra, cara, o ônibus não é seu, pelo amor de Deus. Então, assim, foram algumas trajetórias, e aí eu quero contar uma vez. Não, mas assim, só um detalhe, né, gente? Assim, nada é fácil. Ah. Nem usar o 106A era fácil, né? Que era Porque bem lotado. algumas... Não é nem essa parte é um detalhe, né? Qual pessoa aqui do Brasil que não pega um busão lotado para ir trabalhar? Isso daí não me incomodava, não. O que me incomodava era não ter os 3,80 para usar o 106A, né? Então, assim, algumas vezes, né, isso aconteceu de chegar e falar assim pro motorista, então, amigo, ó, hoje não vai dando, tá? Pra pagar assim, eu vou descer aqui pela frente mesmo, aí assim, até o final da semana eu dou um jeito e a gente acerta. Isso aconteceu algumas vezes. E não foi demérito, não foi vergonha. Então, o motorista que era o mesmo todos os dias, também foi Já uma pessoa conheci. que me ajudou no começo. A gente é Legal. ajudado, né? E aí chegou um cliente na Angélica, super feliz, cara. Era assim, metade de um... Era um prédio mais lindo, que eu já falei agora. E assim, era... Metade de um andar era nosso. Mas a metade do andar nosso a gente dividia com um salão de beleza, cabeleireiro... Tatuador. E uma academia, né? Exato. E a gente, tecnologia, tudo a ver, cara. Cliente ia Tudo a lá, ver completo. o pessoal tava fazendo aquele negócio no cabelo que deixa o andar inteiro fedido e a pessoa fica com a porta aberta, o cliente lá. Não. Isso aí. O cliente chegava lá, já saía malhado, tatuado. Cabelo arrumado. Que isso, já E com saía- tecnologia. tecnologia já antenado e tal. Então, assim, aí um cliente chegou uma vez, juro que essa aqui eu preciso contar. Não tinha ainda a persiana e tal. E aí ele falou assim, nossa, Dani, que você tá legal. Eu falei, vem ver o negócio. Aí tinha um cano do lado de fora, da janela, o cano terminava aqui, assim. Um cano que não ligava nada a lugar nenhum. Daí eu falei, vem, tá vendo? Ele falou, fez assim pra mim. Falei, Oscar Niemeyer fez. Aqui. Deixou aqui como uma obra de arte, então assim, os nossos clientes sempre foram muito amigos, né, da gente, assim, e são super sensacionais. Esse, inclusive, tá na nossa vida até hoje, né? Muito obrigado, Anderson. E assim, são pessoas muito legais, sabe, que compõem a história da Invent Cloud. E isso deixa um legado, isso deixa a gente muito mais forte. Então, eu falo demais, né? Tô falando, pode falar, gente. Então, assim, desafios foram muitos, inúmeros, todos os dias ainda existem, mas lá no comecinho eles eram um pouco mais traumáticos, né? E aí teve uma situação específica que a gente estava num dos cafés, né? Qual é o nome daquele shoppingzinho que tem lá na frente do Shopping Morumbi? D&D. D&D. Não é D&D, Não. né? O de D, frente- Shopping D. Não, o de frente é o Shopping Morumbi, ali do outro lado da rua. No Marketplace. A gente estava no Marketplace lá, num café que a gente Não passou. era no Marketplace. Era? A gente passou o dia inteiro lá nesse café aí, dividindo o celular e etc, né? Fazendo ligação para cliente lá com planilhas de Não, frente no papel. pagando 2 contas de Skype, porque a gente ligava do Skype. O Skype tá tocando. O Skype tá tocando até o cliente ligando.
E Cara, assim, ó, era uma garrafinha de água que a gente fazia revezamento pra ir lá no banheiro e encher a garrafinha novamente pra Enchia. gente tomar água Mas era água filtrada. do banheiro. Era, mas era do filtro ali do banheiro. É, aquela que sai da torneira, se ela é filtrada ou não. Você tá vivo? Ah, não. É. É o que tá valendo. E Saudável. a gente, nesse dia inteiro, a gente consumiu um café, tá? Com o cartão do Charles, né? A gente consumiu um café no cartão dele, porque é o que tinha pra gastar. E aí, quando deu 5 horas da tarde, a menina chegou assim na nossa mesa e falou assim: eu queria pedir para vocês desocuparem a mesa, porque agora a gente começa a ter uma certa circulação aqui de pessoas com consumo, e então a gente precisa que vocês se retirem, etc. E a gente desceu a escada rolante lá, né, rumo ao fracasso. E eu lembro que o Daniel estava atrás de mim, eu olhei para ele, eu estava chorando, para variar, isso não é uma novidade para ninguém, mas eu estava chorando e falei para ele: Dani, eu espero que o choro de hoje seja um motivo de riso pra gente daqui a algum tempo. E hoje né? Hoje é. E assim, essa foi uma das situações. Humilhação atrás de humilhação, Muita né? humilhação. Teve uma situação que a gente estava na nossa prospecção ali do dia a dia, lá no shopping, lá de Barueri. Lembra aí o trenzinho do Natal fazendo piuí, piuí? Nossa. E assim, a gente prospectando o cliente, o que tá acontecendo? Eu falei, não, é que a gente tem muito clima de Natal aqui. Então, assim, era, né, você vai fazer lá o quê? Então, e a gente, piuí, piuí, a gente fazia assim, ó, se escondia e tal. Então, sempre foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente dava uma risada, a gente Sim. olhava, a gente ria de novo, a gente falava, meu, vamos passar por isso, tá tudo certo. Teve uma outra pessoa que fez parte, eu vou ter que fazer um agradecimento especial aqui, tá? Tiago Vilas. O Tia, irmão do Daniel, o Thiago fez parte lá do começo da Invent Cloud, né? E as nossas poucas alegrias, ou quando a gente ia fazer alguma coisa, vinha através do cartão do Thiago. Ti, E não era mais cartão, não posso falar o nome, né, porque eu acho que é de uma empresa, mas ele emprestava o cartão, porque a gente já não tinha mais nome, né, Sheila? imagina, nem cartão de débito tinha Não mais. tinha, porque a situação é o seguinte, não tem dinheiro, você tem que sustentar depois um negócio. E aí você não tem de onde tirar, então você precisa de ajuda e tal. Meu irmão foi trabalhar com a gente, e ele sempre vendedor, também a família toda vendedora e tal. E aí ele falava assim, ó, tem um cliente que quer tomar uma cerveja, vai, você vai gastar R$ 50, manda um e-mail que a gente vai aprovar. Então assim, R$ 50, tipo, fica... Eu não sei se eu choro, se eu tô risada. risada. Mas é a realidade, foi o que aconteceu, cara. Então, assim, a gente não tinha. E aí chegava, ele pagava a conta dele do cliente, passava 50 contas. E a gente causava se passasse de R$ 50. Era 2 cervejas, R$ 50, sei lá, não dava um vinho, sei lá. Não, naquela época era R$ 10, Dani, a cerveja que era permitida. Litrão, né? Litrão. Era. Dava pra 5. Então, assim, era muita coisa, né? Então, esses perrengues que hoje a gente dá risada, como você falou, que um dia a gente vai rir disso, e a gente hoje ri disso. Sim. Porque o que é um café? Mas naquele momento foi um sofrimento. Foi uma história, foi uma humilhação. Foi algumas situações de pessoas que nem olhavam pra nossa cara, né, Sheila? Muitos. A galera, muita gente não olhava pra nossa cara ou desacreditava da gente. Falava, Muita "Meu, gente, tá? Não vou citar nomes se realmente foram muitos, tá? Os amigos, Que a gente, né? muitos, Que eram amigos. que se diziam amigos, né? Que a gente pediu ajuda, pediu lá, se humilhou mesmo, pediu, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô no começo, eu não vou te decepcionar. E essa pessoa simplesmente não fez nada. Mas depois de um tempo, veio pedir emprego, né, Dani? essa é a vida. Como ela é. É o mundo dá volta. Mas tem outras, Vai lá, tem mais, tem mais. coisas aqui pra gente contar. Vamos lá. E vocês no começo eram tudo, né? Vocês eram administrativo, RH, facility, o que era no começo? Sheila, eu ficava na prospecção. Tipo, Vendas. prospecção, Vendas. bem. Não, mas isso Diretor a gente já tinha um de escritório, Não, né? diretor de vendas, no e-mail, diretor de vendas. Eu comigo mesmo. E Vou prospecção passar aqui, pro ó. meu time. O Skype cantava, porque era tanta ligação via Skype. E a gente pagava, sei lá, não tinha dinheiro para pagar uma linha de celular.
E o Skype era mais barato, tá? Então a gente podia ligar a ligação à vontade e tal. Inclusive para celular de outras localidades. Então, era aqui, ó. Pá, 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 pá. Era boa? Não era. Mas Alô, alô, alô. Não sei nem se existe ainda. acho que não mais. Mas meus clientes que estão ouvindo isso, os guerreiros, tem vários clientes guerreiros, tipo, que estão comigo até hoje. Obrigado de coração. Gratidão. Acho que é essa a palavra, gratidão. Porque a galera confiou na gente, a gente nunca deixou nada a desejar, a esmorecer. O trabalho teve muita humilhação, teve muita dedicação, teve muita risada, mas teve e tem muito profissionalismo. Tem muita coisa séria, hora de falar sério, hora de falar sério. Aqui a gente tá contando algumas coisas rindo, porque já passou. Nossa, e que não é assim. Isso daí são pequenas passagens do É. que A existiu ponta até do hoje. iceberg, né? É isso. E Sheila atravessava, ia na Calunga, lá na Paulista. Facilities. Facilities, era de Facilities, não. Agora tem um nome bonito, né? Mas era de Facilities, você comprava, RH. De final de semana tinha que limpar o escritório, né? Sim. Limpava o escritório, a gente limpava o escritório, lavava banheiro. Uma vez eu cheguei em casa, era meu final de semana de limpar o escritório, porque da semana ia começar, a galera ia trabalhar. A gente tinha 3 pessoas, né, Sheila, eu acho, nessa época. Tinha nessa época. A gente já pagava salários, tá? Essas pessoas iam de carro, iam almoçar fora, a gente levava marmita e a dimensão, né, Dani? É a vida do empresário. É isso aí. E aí, do empresário com glamour, né? Porque você falou uma coisa ótima. A galera acha que é um glamour, é um... Romantiza. É, né? empreendedor. É a vida como ela é. Uhum. E aí, teve uma vez que eu tava lá limpando o banheiro, lavando o banheiro, tá, não sei o quê, limpando as coisas, porque o chão era bom, né? O piso. Você passava a cadeira de volta e você pensou que ficava muito chato. Era, A cadeira com cer- deixava rastro no piso. porcelanato, tá, com certeza. Mas aí, cheguei em casa, era meu aniversário, e aniversário surpresa. A hora que eu entrei no salão, alguém me chamou, um salão de festa do prédio. Surpresa, e eu com cheiro de cândido. Falei, não, gente, calma aí, rapidinho. Tava todos meus amigos, né? Elas estavam lá. Eu falei, só preciso tomar um banho, né? Pra tirar esse cheiro de faxina aqui, de cândida. Então, assim, são várias histórias que a gente tem no decorrer desses anos, né, Sheila, que transforma a gente, que fez a gente ser o que a gente é, que faz a gente pensar do jeito que a gente pensa, de se colocar no lugar da pessoa que hoje limpa a Invent Cloud na Vila Olímpia, no Rio de Janeiro, que cada um tem o seu papel fundamental. E eu vejo que a gente faz parte de uma engrenagem, porque eu fiz aquilo tudo no passado e era muito difícil fazer tudo, e hoje não dou conta e não dá. Humanamente é impossível você dar conta. Sim. Hoje, infelizmente, a gente não consegue conhecer nem todas as pessoas que fazem parte da Invent. Mas, ao mesmo tempo, cada papel é fundamental e Com necessário e respeitado. Eu acho que isso é maravilhoso. Legal que vocês passaram por todos eles. Entendeu? Todos eles. É caminho vivido. É, caminho vivido. E vejo que os perrengues passaram aqui, Daniel e Sheila. Quando a Aline chegou, então, tava... Imagina, não, os perrengues continuavam lá. Continuaram. Se continuaram. Eles continuam até hoje. É. É o que eu falei, são desafios diferentes. Mas os problemas existem? Claro que sim. Legal. É. E pensando em todos esses desafios, né? Que não foram poucos. Foram muita humilhação, igual vocês comentaram. Muita humilhação, muita dificuldade, muito dinheiro apertado. Teve algum momento que vocês pararam e pensaram, vamos parar? Por que a gente tá continuando? E, tipo, vou parar. E como vocês superaram isso, né? Porque estamos aqui até hoje, tá tudo certo. Teve... Eu não paro de falar, né? Mas eu vou contar. Não, eu tô esperando o meu momento de falar. No momento de fala. Tá chegando. Posso falar? Pode. Esse momento acho que foi muito marcante, assim, na minha vida. Acho não, tenho certeza. Teve um dia, eu sou esse cara que vocês conhecem, sou esse cara que prefiro estar animado, eu acordo dançando,
Eu prefiro Gente, é verdade. 5 da manhã tá lá. Eu Sim, prefiro é acordar verdade. cedo, eu prefiro ter uma energia boa, porque eu acho que quando você acorda, determina o seu dia. É. Da forma que você acorda. Então, se você já acorda naquela atribulação, você vai ficar o dia inteiro atribulado, e tem dia que você não acorda bem. Uhum. Hoje, por exemplo, eu não acordei bem, e elas sabem disso, né? Imagina se eu tivesse acordado, então. Mas é que melhorou ao longo do Melhorou, dia. melhorou. É. E aquele dia eu não acordei bem. Já não acordei bem, porque teve uma pessoa que chegou no escritório lá na Angélica e falou assim: Dani, lembra daquele projeto que você falou que ia fechar com o meu chefe? Eu falei: lembro. Aí, essa pessoa falou assim: não vai fechar. Isso um cliente, tá, É. gente? Cliente. Eu falei: sério, eu tava contando muito com esse projeto e tal. E é o começo da Invent Cloud. E aí eu cheguei e falei assim: tudo bem. Cheguei em casa já meio cansado, triste, chateado por tudo. E no outro dia eu tinha que ir num cliente na Anhanguera. Uhum. E lembra que eu contei que tive que vender meu carro, que a gente teve que se reinventar. E aí eu cheguei e falei assim, no dia seguinte eu não tinha dinheiro, cartão de crédito, nada pra pegar um Uber. E aí o Charles pediu pra mim um Uber. E eu falei: não, eu vou de Movit, que não sei se existe esse aplicativo, mas existe. Ah, eu conheci bem. Eu vou de Movit, tá? Porra, na Anhanguera. Não vai lá, não, eu vou pedir. Eu falei: tá bom, eu aceito, tá, na Anhanguera. E aí no caminho da Anhanguera, pra visitar o cliente, que era a primeira visita, eu fui chorando. Fui chorando pra porra, assim. Eu fui chorando, porque eu falei: cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. O que eu tô fazendo de errado? O que a gente tá fazendo? A gente tá no caminho certo? Eu não sei o que tá acontecendo, porque nada acontece de bom pra gente, tudo acontece de errado. Aquele projeto que ontem eu plantei tanto, eu fiz tudo que tava no meu alcance, e nada aconteceu. E eu falei: eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu fui chorando. Puta, desculpa. E eu fui chorando. E eu falei: cara, é a primeira reunião com esse cliente. Eu preciso encantar esse cliente. Eu não tenho alternativa. Eu não tenho. É esse ou esse? É esse ou esse. Pra pagar as contas. Pra pagar as contas. E aí eu peguei e falei assim: eu vou encantar esse cliente. Cheguei nesse cliente, fiz a reunião, saí de lá super bem. Aí o chefe desse cara que tinha ido lá, na Invent Cloud da Angélica, ele me ligou e falou: Dani, e você sabe de quem eu tô falando, e brigadão por isso. Você sabe disso? Esse projeto é o seguinte, esse projeto, se você fizer isso, é seu. Eu falei: você jura? Ele falou: juro. Eu falei: tá combinado? Ele falou: tá combinado. E era uma coisa fácil de fazer. E eu cheguei, cheguei no escritório na hora, fiz. No outro dia, o pedido tava na nossa mão. Caramba. Resposta. Isso chama resposta. Resposta se você está no caminho certo. Então eu me emociono todas as vezes porque a questão financeira, eu conto essa história há quase 8 anos, mas essa questão financeira foi muito boa pra gente, mas ao mesmo tempo a resposta é a melhor coisa que tem, né? Tipo, você ter uma resposta e você dizer assim: cara, continua. Resiliência. Então, às vezes você pensa em desistir, mas aquela resposta que você tá esperando chega.
Para quem Chega. trabalha, para quem se esforça, como eles já estavam nessa luta, estavam plantando, assim, fazendo toda a plantação, estava crescendo. E o momento da colheita foi exatamente esse, e calhou com essa resposta que ele pediu. Isso aí. Então, assim, eu sempre fui amiga deles e acompanho essa história também de perto. E eu via o esforço dos dois, sabe? De acordar cedo, de ir lá. Não era preguiça, sabe? É porque é muito difícil uma empresa, quando está começando, não tem nome. Então, assim, por mais que os clientes sempre amaram os dois. Mas é difícil também, porque eles trabalhavam com empresas de grande porte. Então também era difícil para até os gerentes de TI conseguir inserir uma empresa tão jovem, que no CNPJ tinha pouco tempo. Então, assim, eles fizeram um baita de um trabalho mesmo, sabe? Eu sempre acompanhando de perto, assim, eu falando, poxa, eles vão vencer, porque não é possível que tanto esforço não vá. Que porra é essa? Né? E deu tudo certo. E esse foi um dos sinais, né? Esse foi uma resposta, foi um sinal dizendo o seguinte: a gente tem que continuar. Sim. A gente tem que continuar, a gente tá no caminho certo. Eu sou mais chorão dos três, a Sheila fala que ela, mas sou eu. Então, assim, a gente tá no caminho certo, então a gente tá tendo a gente tem uma resposta. Vamos, bora, guerreira. Levanta, vamos aí, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu acho que é essa a situação. Ai, que linda. Lindo essa história, e eu tenho certeza que isso motivou você continuar e construir todo esse legado que a gente tem hoje. Teve mais algum outro caso semelhante aí com os de vocês? Eu acho assim, a gente já passou por, né, eu nesses 3 anos, a gente já passou assim por muita coisa, né? Por vários momentos de altos e baixos. Eu acho que depois de tanta coisa que eles já passaram, e que a gente também já passou nesse momento, o que a gente tem que fazer é dar força um pro outro, ajudar e corrigir a rota de alguma coisa que não esteja indo bem. Hoje os problemas são muito maiores do que antes, né? E os impactos, né, de uma decisão errada, né, também pode acarretar vários empregos e tudo mais, né? Perda de vários empregos. Então, assim, acho que o nosso nível de responsabilidade, ele tá cada vez maior. E os problemas que a gente tem hoje também estão cada vez maiores, né? Mudam, né? Mudam, exatamente. Estão acompanhando o crescimento do negócio. Então, o que a gente tem feito hoje é um dar força pro outro. Às vezes, acordou, né, não tão bem, tá pensando em algumas coisas que poderia mudar. A gente, calma, vamos dar força. Eu sou a mais, às vezes, briguenta em algumas coisas, mas às vezes eu tenho que também acalmar. Então, isso acontece com nós três. Tem dia que a Sheila tá mais pra frente. Segunda ela tá briguenta. Segunda ela tá briguenta, é verdade. E faz... E esse é o papel, né, dessa tríade aqui, exatamente isso. Um dá força pro outro e bora lá, entendeu? Ai, que legal. E pensando na primeira grande venda da Invent Cloud, que deve ter tido um momento, uma venda importante que vocês falaram, estamos no caminho certo, vamos conseguir. Qual foi a sensação? Como que foi essa experiência? Vai, gente, que eu falo demais, senão... Sheila. A primeira grande venda não foi essa sua? Foi essa. Ai, que legal. Foi essa a primeira grande venda. Foi muito maravilhosa, mas teve uma outra grande venda que mudou também a nossa vida. Teve. Essa outra grande venda, ela teve alguns caminhos, né? Infelizmente não posso falar nomes aqui. Mas eu lembro que tudo começou com uma indicação de um fornecedor nosso. Era um cliente muito grande. E eu lembro que o primeiro negócio dessa venda aí foi no dia do meu aniversário. Lembra disso, Dani? E aquele desespero para fazer a proposta, tá certo, não tá certo. No dia seguinte, sair de uma distância imensa para chegar no cliente, tipo, acordar às 4 horas da manhã para poder pegar o busão da vida para chegar até lá. E na hora que chegar, ainda tá uma chuva assim torrencial e chegar no cliente toda molhada, se secando. No final das contas, isso acabou culminando, né, num determinado problema que o cliente teve, que ele acabou me ligando de madrugada. Isso daí gerou uma reunião no dia seguinte, que acabou gerando um fechamento que foi importantíssimo para o nosso
começo, né? E assim, gente, esse momento é o nosso momento das semanadas, né, Dani? Sim. Quando a gente não tinha salário, não tinha nada, então assim, a gente dividia o pouquinho que sobrava na empresa aí e fazia as nossas semanais aí, né, de retiradas, né? Que o Dani estava numa situação menos complicada até nesse momento, porque ele tinha um suporte, né, financeiro e etc. E aí, às vezes, eu ficava nessa semanada com aquele problema, poxa vida, né? Eu compro comida, eu deixo pro ônibus da semana, o que que eu vou fazer agora, né? E aí, enfim, surgiu essa venda aí, que depois que ela aconteceu, então a gente comemorou muito essa venda. E depois que eu lembro que era uma venda que era a princípio por um projeto de 3 meses, que quando chegou a PO foi por 6 meses. E aí chegou a PO, a gente já faturou no mesmo momento com 6 boletos. Aí o cliente mudou, que vocês falaram lá. O cliente tinha mudado no pra pagar dia- à vista. Mudou pra pagar. E Não, no dia o seguinte. cliente ligou. Calma. Não, o cliente ligou e falou assim: você pode mudar o boleto que eu vou pagar à vista? A gente, o quê? Agora! Gente, a gente tava lá na Angélica trabalhando, meu celular tocou. Ah, sou fulano de tal empresa, não sei o que, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, puta que pariu, vai cancelar, né? Aí eu preciso que você me faça uma grande gentileza, porque assim, a gente já tá aqui em dezembro, etc. Eu preciso Sobra que de você budget e tal. cancele aqueles 6 boletos e emita um único com vencimento à vista. Não, eu falei, Sheila, é um sonho? Isso é Só um um sonho. momento, por gentileza. Vou verificar com o financeiro. É trote. E essa foi uma outra que deu um fôlego pra gente, né? Muito, Por um muito, determinado tempo. Foi muito bom, Eu não porque- posso falar nome, mas gratidão imensa por tudo isso. Não, e assim, e é legal porque mudou também a nossa história como Sim. pessoa física. O Dani sempre fala, uma venda muda uma vida. Uma venda tá? muda. Essa mudou a minha. Gente, uma venda muda Ai, que lindo. uma vida. Eu aprendi isso com um ex-chefe meu, Zezão. Uma venda muda uma vida. Aquele cara que tá lá desmotivado e tal, não sei o que. Você vendeu, você é outra pessoa. Uhum. Pra quem é de vendas, pra quem sente o sangue correndo na veia, você fala, cara, Dá um gás, né? dá um gás. Você não tá vendendo, você fica se sentindo aos poucos Onde é que eu um tô errando? perdedor. Onde é que eu tô Porque Porque você errando? O fica que eu tô se fazendo errado? culpando. E isso que foi legal, aconteceu essa venda e a gente tá passando por esse exato momento agora. A Invent Cloud está num outro momento de transformação, que fechou grandes contratos e está fechando novos grandes contratos. Então, assim, de novo, estamos subindo mais outro degrau, Sim. né? E aí a gente vai ter que segurar a emoção também, porque vai ser bacana. Novas É discussões vão vir? Problema sempre tem. Sim. E os problemas sempre vai ter, em todo lugar. O problema muda. É. Muda de situação, né? A gente contou alguns problemas que a gente teve quando começou. Uhum. Hoje são outros. E assim, mas o propósito não muda. Sim. Exato. Acho que essa é a grande sacada. A filosofia lá de quase 8 anos atrás é a mesma, Não. até hoje. Que legal. E se vocês pudessem mudar alguma coisa que vocês fizeram no passado, que vocês aprenderam com esse erro, o que vocês fariam diferente? E aí? Eu acho que o principal motivo aqui que eu usaria nesse momento, tá? Foi quando a Invent realmente começou a ter um boom, né? Ter um crescimento muito grande, onde a gente tentou dar oportunidade para muitas pessoas que estavam lá dentro. E aí a gente tirou excelentes técnicos de onde eles estavam e demos promoção para onde eles ainda não tinham conhecimento o suficiente para estar, né? Então, assim, a gente perdeu um excelente técnico sem ganhar um excelente gestor. Eu mudaria isso. Eu também. Eu também. Eu também. Acho que esse foi um ponto. É porque experiência inexperiência nossa também, né? Então a gente não quer perder aquele técnico. E a gente até passando pela situação que a gente já passou no passado. Ah, então vamos. Pô, você tá tendo uma oportunidade na empresa e você não vai dar para quem tá ali lutando com você? Só que a gente estava tirando uma ótima pessoa ali que era realizada no âmbito técnico para colocar num lugar onde a pessoa não se encontrava. A gestão ela necessita de preparação. né? Então, E assim, e aí você estraga a carreira da pessoa dentro da empresa, da Invent Cloud, ou até mesmo fora. Sim. Então, assim, você promover pessoas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque se a pessoa, ela tá um pouco preparada, se ela não... tudo bem, assim. Se ela não tá nada preparada, aí você tem um problema. Uhum.
Então eu vejo que a gente errou em algumas situações. A gente acertou em A outros. gente Várias, acertou em várias outras. Várias outras. Oportunidade a gente deu pra Ah. muita gente, né? Então, E vai assim, continuar dando. é, mas É. agora com um pouco mais de critério, Exato. né? Pra análise, até pra não É. ferrar A própria da carreira. pessoa, É. entendeu? E não repetir os mesmos erros que Ah. você. Exato. Exato. Mas, ó, se você falasse no contexto geral, Geral. eu faria tudo de novo. Eu também. Faria todo o invente de novo. Legal. Foi um puta Aprendizado, sacrifício, mas que valeu muito a pena. É. É muito gratificante. É muito gratificante olhar de onde a gente veio e onde a gente tá. Faria tudo de novo. Com essa E eu experiência, também, hein? Eu, né? Mas você viria agora de primeira. eu acho que eu virei de primeira. Ia estar lutando com vocês ali, ó. Junto, lado a lado. Ai, que lindo. O invente é nossa filha, né? Sim. real. É, O invente é nossa não sei se filha. vocês notaram isso, né? Mas quando você tava me entrevistando no meu pessoal, eu acabei falando muito Uhum. da Invent. A Invent é E faz a parte, minha outra filha. É, a nossa filha. faz parte da vida e da história de Ah. vocês, de quem que vocês são como pessoa hoje. Então, Isso aí. muito lindo. E pensando, gente, no futuro, o Invent Cloud está consolidada, está mais do que consolidada faz muitos anos. Vocês conseguiram conquistar lugares, assim, incríveis ao longo desses anos todos. E o que vocês pensam, vocês, sócios da Invent Cloud, o que vocês pensam como projeção para os próximos anos? O que vocês esperam da Invent Cloud? Onde a gente vai alcançar? O que a gente vai alcançar? Quando isso aqui já for pro ar, a gente já vai ter mostrado o planejamento de 24, né? Mas tem muito crescimento previsto aí. A gente abriu agora no último ano, né, a nossa primeira filial no Rio de Janeiro. A gente transformou a Invent Cloud de São Paulo, aquela ex-nós dois lá atrás, né? Que foi transformada numa holding, que agora tem a filial São Paulo, tem a filial Rio de Janeiro, e que ainda nesse ano vai ter uma outra filial. Nos próximos 3 anos, outras coisas aí vão acontecer, inclusive fora do Brasil, e N outras coisas que estão planejadas. Então, quando isso aqui for no ar, nosso Sim. pessoal todo já vai estar sabendo. Muita mudança interna foi feito e para melhor para cada um. Essas daí são as minhas considerações, agora as deles. É basicamente isso. Acho que a consolidação de cada uma das unidades de negócio que a gente pretende abrir, né? Nós já temos atuações em multinacionais, então esse também vai ser um outro desafio, né? Estar presencialmente nessas localidades, ter pessoas lá com outras culturas. Então acho que vai ser um papel muito bacana da Invent Cloud, né? E inclusive dar a oportunidade de quem também é daqui, né? Até para nos ajudar. Acho que basicamente isso, é crescimento, maturidade, né? Elevar a Invent Cloud para ter, de fato, novos clientes também. Acho que diversificação também em termos de segmentos, né? Hoje a gente é muito forte no segmento ali de healthcare, né? Tem muita coisa no varejo, financeiro também. Agora a gente vai se consolidar no segmento financeiro, com um grande cliente que a gente tem fechado. Então, eu acredito que talvez diversificar também os segmentos de negócio, né? A gente já tem as nossas unidades também de negócio com cada um dos serviços. Então, acho que é a estruturação bem completa. Eu não vou falar nada que essa mulherada muito. Não, mas na verdade eu quero complementar assim. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso que elas falaram é sinônimo de oportunidades. Oportunidades para quem tá na Invent, para quem já é um inventor e para quem não está na Invent ainda. Para quem quer ser um inventor. Então eu te convido. Vai existir várias novas oportunidades de trabalho, de carreira, de possibilidades. Te convido a você ver a nossa página, Gup, LinkedIn, para que vocês possam ver se tem algum fit de carreira, de negócio, de trabalho, porque a oportunidade vai ter. Sim. A Aline tá me ensinando as redes sociais, né? Hashtag vencer inventor. Isso aí. Porque a Aline é blogueira. Os links vão ficar já. Isso aí. E pra, de fato, construir tudo isso junto com a gente, né? Eu que Exato. estou de fora de vocês três, o que eu acompanhei desse ano foi que, de fato, 2023 foi um ano de preparação, um ano de muito trabalho, um ano de muito
treino, muita preparação mesmo pro sucesso que vai ser esse ano de 2024. Com aí. certeza, Então Mai, se com preparem certeza. que temos muitas coisas boas pra vir, temos muitas novidades pra esse ano e vocês estarão junto com a gente acompanhando tudo isso de Isso aí, Mai. através das redes sociais. E pra gente fechar, perto do fechamento, a gente perguntou para os inventors, né, o que eles gostariam de saber dos sócios. Muitas dessas perguntas a gente usou como base para fazer todo esse roteiro e a gente queria destacar algumas aqui para vocês, tá? Tá. Então, essa pergunta vem do time comercial, de um inventor do time comercial. Quais foram as lições mais valiosas que vocês aprenderam durante esse período? Tem 3, tá? Vocês podem escolher qual coisa, Cada um responde uma? Pode ser. Então, Posso ir? vai. Não desistir. Eu acho que de você ter tudo isso que a gente comentou agora, de todas as adversidades que a gente teve, é de não desistir e você se preparar. De você se preparar para executar, de você pensar o que eu posso fazer diferente, ou o que eu posso fazer melhor. Uhum. Porque não aconteceu aquilo comigo, ou com aquela situação que eu passei, ou por que poderia acontecer. Então é se questionar em várias situações do dia a dia, se preparar e cada vez mais olhar para a execução. Uhum. E resiliência, né? Legal. Próxima é do time do NOC, serviço gerenciado. Qual que é a sensação de saber que vocês mudam e salvam vidas? E no caso, essa pessoa informou que foi uma das vidas aí que foram salvas pelo trabalho de vocês. A gente mudou e salvou a nossa. Vamos começar por aí, né? Acho que esse foi as primeiras vidas que a gente mudou e salvou. Verdade. Mas pra gente, a sensação mais gratificante é quando a pessoa ela realmente investe naquilo. Ela aproveita aquela oportunidade, dá o melhor dela para ter cada vez mais reconhecimento. Essa é a nossa maior satisfação no negócio. Lindo. E a última, motivação. Esse aqui foi do time de endomarketing. Em relação à motivação, né? Qual que é a razão pela qual vocês acordam pela manhã e enfrentam todos esses leões aí todos os dias? O que motivam vocês? É exatamente a mesma resposta da pergunta anterior. É a gente saber que a gente está impactando não só a nossa vida, mas a vida de toda essa galera que está junto com a gente. E que a tecnologia que a gente trabalha impacta também no dia a dia de um cidadão, de uma pessoa que vai ir num hospital e é atendido pela tecnologia que a gente implementou, né? Que vá numa loja e consiga fazer suas compras para presentear as pessoas queridas. É o uso da tecnologia que a gente, né? Que todos nós colaboramos ali como um bem para o consumidor ou para o cidadão. E assim, e ver que o nosso time tá conseguindo conquistar tudo aquilo que eles pensaram, sabe? Isso é uma coisa que é casa, carro, Sim. é uma experiência, uma viagem. Nossa, é tanta coisa legal. É conseguir pagar uma faculdade, que tem gente que ainda tá nesse processo. E que legal, sabe? Que mesmo assim a pessoa não desistiu. Então, acho que é isso que dá esse gás. Para nós, inclusive. E a gente levanta, é o que eu falei. Às vezes um tá meio triste e tudo mais. A gente fala assim, quer saber de uma coisa? Acorda aí, vai tomar um banho e vai pra empresa. Vamos lá que a gente vai começar. Tô banho gelado aí. Vai Tô banho gelado. E quando esse time aí tá engajado, a todos esses propósitos que ela falou. Aquela vida que tá no hospital não Sim. deixar de ter um atendimento. Aquela pessoa que tá na frente da loja não deixar de ter um atendimento. Porque a gente tá por trás de tudo isso daí. Uau! Ai, gente, amei esse bate-papo. Espero que... Já terminou? Não, tá quase. Pra finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Vai ser o Quem é Bora. Mais. Essa parte não tá no script, não tá no mas script. vamos lá. Vai ser um Quem é Mais. Eu vou falar quem é mais, alguma qualidade. E vocês vão ter que falar dos A 3. gente aponta pra pessoa? Pode não? apontar e falar, porque tem gente que vai estar no Spotify só, né? Vamos falar, Ah, vamos tá falar, bom. vamos Então falar. vamos apontar e falar. Tem gente que só vai estar ouvindo no Spotify. Então, Entendi. quem é mais, vocês decidam aí dos 3 quem é mais dentro dessas qualidades. Então a gente fala e aponta. Tá. bom. Beleza. Quem é o mais briguento? Ali. Aline. Ela já deve ter Não, um eu spoiler. já tem essa. Briguenta. Mas Maria José é mais que ela, tá? Mãe da Aline. Maria José, Dona Maria, parece ser briguenta. Ela briga com a Aline. Briga. Então, Maria José.
Quem é o mais que topa tudo? Daniel. Daniel. Topa tudo. Tudo. Tem tempo ruim. Bora. Bora, galera. Bora lá. Menos gastar através do CNPJ. É, gastar através. Mas pessoa física. É, mais mão aí de- sim. Tem a mais mão de vaca? A Sheila. Tem. Eita, spoiler. Então quem é mais mão de vaca? Eu. Sheila! Tenho mais mão aberta? Ali. Aline. Aline. Eu. Não parece, mas eu sou. Aline. Eu sou mesmo. Lembra aquele negócio de vender? Aí primeiro você é gasta. verdade. depois Eu você A sou vende. dívida muito. tava lá, né? Eu sou A dívida muito tava mão lá. aberta. Muito. Quem é o mais pé no chão? Nenhuma. A Sheila. Não. Pé no chão. Sheila. Consciência. Sheila. É. Legal. A Ela sempre Sheila. fala. Gente, ela se lembra? Ela sempre. É. Sheila. Nem eu Vocês dois com sabia. as ideias lá. Aí, ó. Não, a Sheila é mais pé no que a chão gente de é mais nós. emocionada. É, acho que eu muito. sou mais racional, que os dois Racional. em alguns pontos. É. tá? É. Uhum. Mas pé no chão é Sheila. Quem é o mais chorão? Sheila. Sheila. Competição, hein? Parou em Dani chorou Não, mas bastante. eu chorei Não, mas eu muito. sou Não, mas chorona. a Sheila é mais. Eu sou a Sheila é chorona. mais. Chorona. Ela manda todo mundo tomar no cu, tal, não sei o que, mas ela chorou. Daniel, vai ficar um monte de assim, pi. Vai falar isso? É, não pode falar tomando Para o conta. Brasil inteiro. Mas chorando é Sheila. Quem é o mais festeiro? Daniel, Daniel, né, mas Não é. precisa nem... Não, Disparado. disparado. Que isso, a vida é uma festa. Disparado. A festa com o Dani é muito mais legal. Muito mais é. Na verdade, você tem que trabalhar duro e tem que curtir duro também, pesado. É. Tá tudo certo. já é. Quem que é o mais bravo? Aline. Nossa. Aline. Aline. Realmente é. Briguenta, bravo. É, Paraíba masculina, muito mais assim, senhor. Ok. Ele é de Maria José. E o último, quem que é o mais competitivo? Esse é Daniel. Daniel. A mesa de 3 Não, formados Daniel. vendedores, você. Eu sou Gente. competitivo. Assim, se tá falando que vai. Quanto que você vai fechar? O Quantos quê? seguidores você tem no Instagram? Eu sou muito competitivo, mas isso é sempre assim. Mas não é uma competição de inveja, eu sou competitivo mesmo. Uhum. Não, de impulsionar, legal. De impulsionar, de É. falar, meu. Você vai fazer isso? Então tá bom. Espera aí. Aguarde. Tá me tombando? Ó, palavras dele, tá? Ah, você tá querendo me tombar? Aguarde. Então tá bom. Beleza. Ah, legal, gente. É isso. Vocês gostaram? Muito. Porra. Terminamos. Porra para meus queridos cariocas. Galera do Rio de Janeiro. Então, fico muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês pra gente compartilhar e contar um pouco dessa Que história legal. que é sensacional e vai perpetuar aí pra todos os inventors e os futuros inventors aí, todas as famílias que vão ser impactadas pela essa empresa e pelo negócio de vocês. Então a gente vai fazer um brinde agora. Brinde! É, a hora que a gente fizer um brinde, Eu a gente vai guardei um gole pra isso, ó, na taça, Aí, que já ó. tá suja de tanto eu ficar falar. pegando. A gente vai falar Inventors, tá? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3 e. Inventors! Inventors! Uhul!